Olá, pessoal, boa tarde. Todo mundo aí já em clima de final de ano, de despedida, de férias, né? Mas a gente continua aqui nos estudos, claro que a gente não pode parar nunca, né? E hoje eu vou trazer mais um exercício que eu estou utilizando com uma paciente que passou por cirurgia de LCA. Eu trouxe aqui já um exercício para ela na live passada, né? E hoje eu resolvi compartilhar mais um exercício que eu estou utilizando com ela. Para quem não viu o post, eu vou colocar aqui que é o tempo que o pessoal vai se juntando na live. Vai ser... Deixa eu ver se eu acho aqui o exercício. Tem tanto vídeo aqui no meu celular, minha gente, vocês não fazem ideia, não. Então, uma coisa que eu faço é gravar. Cadê o exercício dela? Esse exercício aqui, ó. Esse exercício aqui, que eu quero hoje, a gente vai conversar um pouquinho, porque eu passei para essa paciente qual é o raciocínio clínico por trás desse exercício. Eu sei que tem alguns FIs aí que tem dificuldade, às vezes, em montar o raciocínio clínico, né? De ver um exercício e entender o que é que está acontecendo nele. Então, a gente vai conversar sobre isso, certo? Vou compartilhar um pouquinho da minha experiência, para quem sabe aí tá ajudando outros FIs também com casos parecidos, tá bom? Oi, Isa, tudo bom? Vamos lá, gente. Já até atrasei um pouquinho no horário, né? Mas bora lá. Então, paciente com cirurgia da LCA, gente, a gente sabe que a gente foca muito em quadríceps, ativar quadríceps, restaurar ADM de extensão, de flexão do joelho, né? Isso é óbvio e é bem necessário. A gente sabe que o quadríceps é um dos músculos que mais morrem, né? O principal músculo que realmente fica com a sua atividade bem prejudicada em pacientes que fazem esse tipo de cirurgia, que sofrem esse tipo de lesão também, né? Mesmo os pacientes que não são submetidos à cirurgia, só o fato de ter lesionado o LCA já gera uma menor ativação do quadríceps, até porque são os ligamentos também que tem vários sensorizinhos ali que mandam mensagem para o corpo, para os músculos contraírem, não deixarem de contrair, enfim, eles dão esse feedback, né, proprioceptivo, esse feedback de movimento, tá? Então, quando a gente lesiona o ligamento cruzado anterior do joelho, que é um ligamento super importante, a gente vai ter o comprometimento aí da ativação do quadríceps, né? Só que, além disso, gente, além da região do joelho, outras regiões também são importantes a gente focar, principalmente em pacientes que passaram por cirurgia, porque eles têm um tempo, em que a gente tem que respeitar para não movimentar os joelhos em determinados graus, enfim, a gente fica com a limitação realmente do membro como um todo, não só apenas do joelho, né? E aí a gente às vezes esquece um pouquinho dessas outras regiões, e essas outras regiões, como quem, Elizabeth? Como o tornozelo, como o quadril, elas vão ter um impacto importante também na ativação do quadríceps, se a gente quiser, quando a gente quer recuperar, e também na mobilidade do joelho, tá? E esse exercício ele vai trazer um pouquinho em relação a abordar essas outras regiões também, além do joelho, mas com o objetivo também de ter o quê? Um efeito na mobilidade e do joelho e na força ali dessas estruturas, desses músculos, desses grupos musculares do joelho, como o quadríceps, como o isquiotibial, tá certo? Na live passada, eu trouxe um exercício que eu fiz com ela. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Eu fiz um exercício com ela onde eu foquei na consciência corporal dela para desviciar o mancar, né? Que a gente fica com o vício de fazer com aquele receio de colocar o peso no joelho operado. Então, na live passada, eu mostrei uma forma que eu utilizei com ela para desmamar isso, para fazer com que o cérebro dela perdesse esse medo. E essa paciente, assim como vários casos também, ela já está aí na 9ª, 10ª semana e está tendo ainda uma limitação na flexão do joelho. Só que essa limitação, ela está vindo não porque eu recebi uma ligação e eu vi que ficou assim meio perdidozinho. Se der para me escutar bem, manda assim para mim, ou se tiver com algum problema, vocês me avisam, tá?
E essa alimentação que ela apresenta hoje não está só relacionada às estruturas do joelho, mas também à estrutura, por exemplo, do quadril. Como a gente passa muitas semanas, né, com a descarga de peso nessa perna limitada, com o movimento também limitado da perna, eu vou tender a ter uma maior rigidez do meu quadril, né, principalmente para os movimentos de rotação, que a gente explora pouquíssimo nessas primeiras semanas aí de pós-cirurgia do LCA, né? A gente fica realmente com essa movimentação bem restrita, e a falta da mobilidade de rotação, ela vai ter um impacto também na articulação do joelho. Para a gente fazer a flexão e extensão do joelho, nesses movimentos, eu tenho também associado o quê? A rotação interna e externa da tíbia. E se a gente não consegue recuperar esses movimentos de rotação da tíbia, a gente vai ter uma dificuldade principalmente nas amplitudes mais finais, né? Da flexão e extensão do joelho. E quais estruturas podem estar limitando essas rotações quando elas ficam mais rígidas? Por exemplo, o trato iliotibial. Se eu tenho o trato iliotibial muito tenso, eu vou ter uma dificuldade em fazer a rotação, por exemplo, interna do joelho, porque eu tenho uma estrutura aqui fora que está mais tensionada, tendendo a puxar essa tíbia um pouquinho mais para externa, limitando a minha rotação interna, por exemplo, tá? E essa estrutura também do trato iliotibial, ela é biarticular. Então, ela também vai interferir o quê? Na mobilidade do próprio quadril. E a gente tem que ter, dentro do nosso planejamento de tratamento, abordar essas estruturas, tá? E esse exercício, ele vai ter esse objetivo. É um primeiro objetivo. Por quê? Vou botar aqui de novo o vídeo dela. Quando ela faz essa sentada, vamos dizer assim, né? Lateral. Cadê? Já perdi de novo o vídeo dela. Quando ela faz essa sentada lateral, eu voltei aqui, ó, na hora da subida, não. Na hora da descida, tá bem lentinho, né? O Instagram às vezes faz isso quando compartilha. Nessa hora da sentada aqui, ó, eu vou ter o joelho dela fixo e eu vou ter o quadril dela móvel. Só que eu tô tendo o quê? Um alongamento dessa região lateral aqui da coxa, do trato iliotibial, dos rotadores externos do quadril, né? E esse estiramento, ele vai o quê? Favorecer eu ter um ganho de flexibilidade a longo prazo, permitindo uma maior mobilidade de rotação do joelho, que vai destravar tanto a amplitude final de flexão, como a amplitude final de extensão também, né? Vocês podem ver que quando ela senta, como a minha perna ela tá o quê? Parada, eu vou ter ela fazendo também o quê? Uma rotação por cima do joelho. Esse exercício aqui a gente faz normalmente o quê? No chão. Só que como ela tem a limitação, ela não consegue ir até lá embaixo, porque eu tô tendo uma restrição ali dessas estruturas, uma maior rigidez dessas estruturas, tá certo? Então a gente teve que colocar aí, ó, 2 bloquinhos para ela conseguir fazer o movimento sem muita dor. Ela ainda sente um pouco de incômodo. Vocês podem ver que a cara dela não é a da mais feliz da vida, né? Por estar fazendo esse movimento, tá? Ela sente um incômodo, sim, a nível do joelho, principalmente, ela disse, atrás aqui do joelho, na região da panturrilha, Elizabeth, me incomoda, porque a panturrilha, ela também vai ter uma participação aí nas rotações, tá? E a gente tá forçando na rotação da tíbia, e a gente tá realmente o quê? Estimulando essa rotação, principalmente interna da tíbia, tá certo? Então, nesse exercício, eu vou conseguir ter esse estímulo de rotação do joelho, mais estímulo de flexibilidade aqui do trato iliotibial, tá? É um exercício bem legal. E a progressão com ela vai ser aos poucos o quê? Ir tirando esses bloquinhos para ela conseguir fazer o quê? Até o chão. Tá bom? Então, essa aqui é a minha primeira, o meu primeiro objetivo com este exercício. Porém, contudo, todavia, exercícios funcionais, eles não trabalham só uma coisa só. Eles normalmente são mais completos e e nesse caso aqui não é diferente. Qual é o meu outro objetivo aqui com esse exercício? Eita, deixa eu parar aqui. Pacientes com lesão de LCA, pós-cirurgia de LCA, eles também tendem a ter o quê? Um déficit de ativação da musculatura do tronco. Mais uma vez, pelo quê? Pela falta de estímulo que a gente precisa ali naquelas primeiras semanas
poupar aquela perna, poupar aquele novo enxerto, no caso dela que fez a cirurgia. E ela também teve sutura do menisco associada, então foi mais de uma estrutura ali em recuperação, né? Então, como a gente limita o movimento, como a gente limita nessas primeiras semanas a descarga de peso, a gente também tem um comprometimento de quê? Da musculatura do tronco, né? E a gente precisa, dentro do planejamento de tratamento, obviamente, também buscar exercícios que trabalhem aumentar essa ativação do tronco. E eu já faço com ela, são diversas, várias engatinhadas, principalmente, que eu gosto muito de fazer para aumentar essa ativação do tronco dela. Principalmente nas fases mais iniciais, onde ela não podia ter descarga de peso. Então, os movimentos de engatinhar. Depois eu trago aqui mais um exercício dela, ou mais um exercício desse caso, tá? Em relação a essa questão aí do engatinhar, que é bem interessante também. Mas esse exercício, esse exercício do vídeo, ele vai ter também esse objetivo de gerar uma maior ativação da musculatura do tronco. Como assim, Elizabeth? Na fase da descida, eu trabalhei musculatura de tronco, sim, porque ela tem que fazer o quê? Um controle excêntrico para descer devagar, para não despencar. Quem é que vocês acham que faz isso? Tronco, core, gente, tá certo? E além e na fase de descida, meu objetivo principal também era o quê? Fazer aquele estiramento das estruturas laterais, como a gente conversou, e da rotação do joelho, estimular a rotação do joelho, né? Na fase da subida, quem é que vocês acham que puxa ela para cima? Tronco e quadril puro. Ali eu vou ter um pouco da ativação do glúteo, porque eu vou estar tendo também que fazer a extensão do quadril. E essa lateralização do corpo, eu vou estar ali recrutando também, por exemplo, o quadrado lombar, os oblíquos, os músculos mais laterais do core, tá? Vamos repetir aqui o exercício. Então, esse exercício eu já mato aí 2, 3 coelhos com uma cajadada só, né? Eu vou trabalhar a parte da mobilidade, mas também vou trabalhar a parte da força de tronco dela. Aqui de novo, tá? Então, aqui, ó, nessa fase da subida, eu tenho muita ativação de tronco. E quando eu coloco ela mais baixo, ela não consegue, tanto pelo desconforto, mas também porque ela diz, Elizabeth, simplesmente não vai, eu não tenho força para me puxar. Só vai com a ajuda da mão. Quando ela tá mais embaixo, ela tem que colocar a mão no chão para subir. E aí eu evito fazer esse exercício mais embaixo, né, no chão, porque quando ela coloca a mão no chão, eu não tô ali usando a musculatura do tronco que eu tô querendo ativar. Então, não adianta eu progredir para uma altura mais baixa agora, se ela vai ter que fazer esses mecanismos de compensação, né? Então, eu prefiro o quê? Regredir o movimento, deixar esse chão mais alto, né, com os bloquinhos, para que ela, de forma ativa, sem compensação, consiga gerar essa força de subir o próprio corpo, tá? E eu não tá nesse vídeo aqui, mas tem mais uma estratégia que eu poderia estar utilizando junto com esse exercício, no objetivo de aumentar ainda mais essa ativação do tronco. Que seria o quê? Quem me acompanha aqui talvez já tenha escutado eu falar bastante disso, que é adicionar um peso. Só o fato de eu ter, se eu quisesse colocar ela para segurar um kettlebell, só o fato de segurar o kettlebell, tá até aqui no chão, pertinho do vídeo, para vocês verem o pretinho. Só o fato de segurar o peso já faz com que eu já tenha uma maior ativação da musculatura do tronco, tá certo? Então, para eu potencializar ainda mais a ativação do tronco nesse exercício, eu faria com ela também segurando o pezinho. Aí varia o peso, poderia ser de 6, poderia ser de 10. Quanto mais peso, mais recrutamento eu tenho, tá certo? Desde que não atrapalhe ela de desenvolver o movimento. Que não iria atrapalhar, na verdade o pezinho ele também iria até dar uma ajudadinha por uma questão de contrapeso a fazer essa puxada para cima. Eu optei nesse dia fazer sem o peso porque eu queria ter o mínimo de ajuda possível nessa fase de subida e na fase de descida. Eu queria que ela realmente tivesse esse controle excêntrico e concêntrico dos próprios músculos dela. Tá certo? Então, gente, essa foi uma live mais rapidinha mesmo, porque eu queria trazer essa visão geral, esse raciocínio clínico sobre esse exercício para este caso, tá? Eu utilizo esse exercício com diversos pacientes, para cada paciente vai ter um raciocínio clínico por trás, mas nesse caso aí o objetivo foi desenvolver esses 3 fatores que a gente conversou, tá bom?
Se alguém tiver alguma pergunta sobre o caso, sobre o exercício, pode escrever aqui, tá certo? Senão a gente vai estar encerrando a live. E eu amo trazer, gente, esses exercícios aqui pra gente discutir esse raciocínio clínico por trás, tá bom? Quem gosta desse tipo também de live, sempre fica aqui que a gente vai trazer mais sobre outros pacientes, tá? E sobre outros exercícios também. Vou colocar lá nos stories uma votação para vocês decidirem qual é o próximo caso e o próximo exercício que vocês querem que eu traga aqui pra gente conversar sobre. Tá certo? Se ninguém tem mais perguntas aí, vamos encerrando aqui a live. Já sei que tem muita gente aí, já ligou o férias, né? Férias on. Vou deixar todo mundo aí aproveitar bem essas férias. Mas, gente, a gente não pode parar de estudar, não. Tá bom? Agradeço a participação aí de todo mundo e até a próxima.